eu vejo como importantíssimo, por exemplo, na educação, que seja inserido na educação, desde do ensino básico, conceitos como economia, que eu acho fundamental. Eu vi uma live, por exemplo, na TV 247 sua, explicando dívida interna, dívida pública. Eu sempre ouvi isso, eu falei, não sei, caralho, é dívida pública. E você explica de uma. Desculpa a palavra, inclusive. Mas você explica de uma forma plena, fazendo uma comparação que a mídia faz com a família. E você fala, como essa comparação é furada. E aí eu comecei a entender. Então eu acho importantíssimo, por exemplo, conceitos como a economia política institucional, o que faz um vereador, o que faz várias coisas. Porque também existe um mito de que a esquerda não sabe falar sobre economia também, né? Exato. Então, assim, eu queria ouvir de você qual é a ideia, qual seria uma suposta plano de governo, alguma coisa nesse sentido de educação. Se é uma coisa de contra-reforma, tem reforma do ensino médio, tem muita coisa acontecendo. Se é uma ideia de contra-reforma, o que é, como que você enxerga a educação nesse sentido? Para preparar as pessoas para políticas públicas no naipe de, vamos reduzir a carga horária para 30 horas. E a galera não ficar impactada e falar, não, demorou, a gente entende o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é voltar, né, ao que eu disse, que é o meu trabalho até fora da sala de aula, né? É tentar explicar a economia como realmente acontece. Sim. E dizer que as coisas podem ser diferentes. Já temos mais de mim por aí, né? Temos outros que fazem isso, mas não somos muitos. O problema do sistema de educação, como ele está posto, né? Desde a origem do capitalismo, desde que a educação passou a ser um espaço público, né, que o Estado assumiu a responsabilidade da educação, o sistema de educação é o que o Gramsci fala, é um aparelho privado de hegemonia. O que significa isso? Ele também é pensado para estruturar ideologicamente classes trabalhadoras doutrinadas para o trabalho. Então, os conteúdos críticos, eles não são apresentados, né? A gente não tem, por exemplo, quer dizer, você não precisava ter necessariamente, desde a primeira série, do primeiro ano, lá do comecinho, lá com 7 anos, a aula de economia. Mas se você colocasse lá desde pequeno, né, como é que o conhecimento é criado, qual é a relação do ser humano com a natureza, como é que se produz ciência, o que é ciência, você cria pequenos cientistas. Eu sempre falo, toda criança nasce cientista. Depois ela vai para a escola e emburrece. Gente, o pessoal da educação vai me matar porque eu estou falando isso aqui. Entendeu? Mas é isso. Por quê? Porque se você tiver filho, eu tive filho pequeno, você dá um presente, um brinquedo pronto pro seu filho, a primeira coisa que ele faz é querer desmontar o brinquedo. Isso se chama, em metodologia da ciência, análise. Quer dizer, a criança é uma analista. Ela desmonta, porque ela quer saber do que é feito. Ela põe na boca, ela mastiga, ela quer saber que gosto tem. Depois ela tenta montar de novo. Só que aí chega o pai e a mãe e já dá logo uma bronca no filho, porque quebrou o brinquedo. Uhum. Então você já vai colocando anteparos, né, para este pequeno cientista, que ele não pode ser cientista, ele não pode explorar o mundo. Sim. Aí ele vai para a escola, ele também tenta, né, questionar, ele também tenta ter curiosidade. Veja, as crianças mais curiosas são as que mais são podadas nas escolas. São as mais repreendidas. São as que mais são os problemas, são crianças problema. Então, o sistema educacional como um todo, ele é arranjado, primeiro, para passar conhecimentos prontos e não o processo de produção do conhecimento. E, em segundo lugar, hoje, ele é muito pior do que isso, porque antes até tinha uma quantidade de conteúdo significativo, porque a gente tinha meu pai, minha mãe, meus avós, estudavam lá sociologia na escola, estudavam história, estudavam línguas várias, estudavam um monte de coisa. Hoje, é mais tecnicista ainda. Uhum. Então, mal você precisa saber ler, mal você precisa saber contar, né? E ser treinado para o mercado de trabalho. Então, assim, lógico, o que a gente pensa, né? No plano imediato, a gente tem que reverter
a reforma do ensino médio. Porque essa reforma do ensino médio, ela é tão brutal com a classe trabalhadora, porque ela é válida para o ensino público, para onde as crianças da classe trabalhadora vão. E ela retira todo... Se já não existia um processo educacional crítico, ela retira o mínimo, que era história, sociologia, filosofia, geografia. Daqui a pouco as pessoas não vão achar mesmo que a Terra é plana. Né? Porque nem geografia você não tem mais. Não, vai ficar que nem lá nos Estados Unidos, que a galera não sabe onde é que ficam os países, né? Não sabe nada, né? Enquanto os filhos da classe dominante continuarão tendo o ensino mais completo que puderem e que quiserem. Né? Não que todos vão sair dali cientistas, mas dali sairão alguns cientistas. Cientistas em todos os sentidos, né, que eu digo. Por isso, no plano imediato, é a gente reverter a reforma do ensino médio e recolocar os conteúdos que são das humanidades, que podem ali apresentar um pouco do pensamento crítico, né? Agora, pensar um projeto educacional revolucionário precisa fazer a revolução. Por quê? Você tem que mudar tudo. Né? Tem que mudar tudo, desde as estruturas das escolas, que são estruturas muito mais como depósitos de criança do que um ambiente de aprendizado, até a forma como os conteúdos são programados e são pesquisados, porque hoje, mesmo no setor de ponta da educação, da pesquisa científica, a ciência hoje, ela é uma ciência da classe dominante. Sim. Ela não é uma ciência da humanidade. Né? A gente tem no Brasil um polo científico respeitado no mundo inteiro que chama Embrapa. Eu defendo a Embrapa. O problema é que a Embrapa tem dinheiro para pesquisar os produtos agrícolas dos latifúndios. E não para ajudar, até tem um pouquinho, né? Para ajudar uma sociedade cuja reforma agrária tenha sido feita de forma bastante ampla, e que os produtores familiares ou cooperativados vão precisar também de tecnologia, de ciência, para ter produtividade. Eu moro aqui no sertão, né? E a quantidade de pessoas aqui, pequenos sitiantes, que criam galinha e que poderiam estar produzindo ovo caipira, ou ovo de quintal, né? Como se chama aqui, de forma muito mais eficiente, com a tecnologia, com o conhecimento que a gente já tem, e que não tem isso, por quê? Porque a Embrapa não pesquisa isso, porque a Emater ou os institutos governamentais não dão assistência técnica. Então, é uma quantidade de gente que está tentando sobreviver do seu próprio trabalho e que perde a competitividade para uma gigantesca granja, né, que produz aquele ovo semi-artificial lá, né, horrível, mas o pequeno não tem preço para competir. Então, a própria ciência, ela é de classe. Né? Então, a gente também questiona o aspecto classista da ciência que é feita, não só no Brasil, no mundo inteiro. Por exemplo, por que tem pouquíssimas pesquisas sobre anemia falciforme no Brasil, que é uma doença que acomete a população negra, que é terrível para quem tem anemia falciforme, e não é tão difícil assim de se pesquisar, mas não tem pesquisa. Porque é da população negra. E os cientistas são brancos. Entendeu? Sim. Se não tivesse uma luta da população negra para que essas mínimas pesquisas fossem feitas, elas nem passariam a constar como uma doença. Sendo que crianças que são acometidas de anemia falciforme padecem de dores terríveis e a expectativa de vida é muito baixa. É um problema sanguíneo, né? Que eu nunca tinha nem ouvido falar, para você ter noção, Sofia, olha que absurdo. Eu nunca nem tinha ouvido falar. As células do sangue, elas ficam em fórmula de foice. Caramba. Não é uma boa foice e um martelo dos comunistas, né? Mas acomete assim, eu vou chutar o número aqui, mas é coisa assim, 80% das pessoas que têm anemia falciforme são negras. Né? A população negra, as pessoas que trabalham muito mais vinculadas. Eu sei disso porque eu participei uma vez de uma pesquisa, há muito tempo atrás, sobre a questão da saúde vinculada à discriminação racial. Né? Então, uma das questões era essa. Né? E fora outras coisas muito mais básicas, né? Como a questão vinculada à mulher, né?
a forma como as mulheres são tratadas, as gestantes são tratadas e todos os problemas decorrentes, né, das condições femininas, né, que são menosprezadas pela ciência. Então, a própria ciência, ela é de classe e ela tem que ser também questionada nesse sentido. Sim. E a gente fala isso na nossa pré-campanha, entendeu? Na nossa pré-campanha nós falamos, o nosso projeto de desenvolvimento científico e tecnológico é voltado para a classe trabalhadora e as suas especificidades. Então, são as necessidades da classe trabalhadora que o nosso possível futuro governo vai atender com as verbas ampliadas da ciência e tecnologia. Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.